Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, mais um dia que a gente vai estar aqui com a palavra, finalizando aí a semana, já hoje é sábado e a gente acaba tendo um pouquinho mais de tempo, né, para estar aqui com a palavra, para meditar um pouquinho mais, que vocês possam aproveitar esse dia aí, se assim for, né, na vida de vocês, mas lembrando que nós estamos em dezembro, né, começou dezembro. E a tendência é os nossos dias correrem mais do que o normal. Então, não deixe, né, de passar um tempo aí com a palavra, aproveitando a presença do Senhor. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e a gente já vai começar a nossa leitura. Jesus, muito obrigado, Pai, por esse momento, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado, Pai, por aquilo que o Senhor tem ministrado nas nossas vidas. Muito obrigado por aquilo que o Senhor tem construído em nós. Senhor, eu glorifico a Ti, Pai, por cada um desses dias que o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos colocado de pé, Senhor, debaixo da Tua graça e do Teu amor, nos fortalecendo, Senhor, nos levando ainda mais fundo, Senhor, naquilo que o Senhor tem para nós, naquilo que o Senhor tem para transformar em nós. Obrigada, Jesus, por esse processo tão lindo que o Senhor tem construído dentro de nós. Obrigada, Pai. Amém? Vamos lá então, gente, semana 49, dia 6, hoje é sábado, 2 de dezembro, e a gente vai ler 1 Coríntios, capítulo 9, 10 e 11, tá? Essa semana praticamente a gente ficou aqui em Coríntios, né, desde quinta-feira, e a gente vai até a próxima quinta ainda, dentro do livro de 1 e 2 Coríntios, tá bom? Então, capítulo 9, versículo 1 diz assim: Não sou livre? Não sou um apóstolo? Não sou alguém que realmente viu Jesus, nosso Senhor, com os próprios olhos? E as vidas transformadas de vocês não são resultado do meu árduo trabalho para Deus? Se na opinião de outros eu não sou apóstolo, certamente o sou para vocês, pois vocês foram ganhos para Cristo por meu intermédio. Esta é a minha resposta àqueles que questionam os meus direitos. Ou será que eu não tenho direito algum? Será que não posso pretender o mesmo privilégio dos outros apóstolos, o de ser hóspede na casa de vocês e comer e beber? Se eu tivesse uma esposa, eu não poderia levá-la nas minhas viagens, tal como fazem os outros apóstolos e como fazem os irmãos do Senhor e Pedro? Será que só eu e Barnabé devemos continuar a trabalhar para o nosso sustento? Qual soldado no exército que tem de pagar suas próprias despesas? Vocês já ouviram falar de alguém que planta uma vinha e não tenha direito de comer do seu fruto? Qual pastor que toma conta de um rebanho e não tem o direito de tomar do seu leite? Não estou simplesmente citando as opiniões dos homens quanto ao que está certo. Estou lhes dizendo o que a lei de Deus diz. Na lei de Moisés está escrito: não amordacem a boca do boi quando estiver debulhando o cereal. Vocês acham que Deus estava pensando só nos bois quando disse isso? Será que ele não estava pensando em nós também? Naturalmente que sim. Ele disse isso porque aqueles que aram e debulham devem esperar receber na sua parte da colheita. Nós temos plantado boa semente espiritual entre vocês. Seria demais recebermos de vocês alguma recompensa material? Vocês dão isso aos outros que pregam a vocês e é justo, mas será que nós não temos muito mais direito do que eles? No entanto, nunca usamos tal direito, mas suprimos as nossas próprias necessidades sem a ajuda de vocês. Nunca exigimos pagamento de qualquer espécie para não colocar obstáculos algum ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que Deus disse aos que trabalhavam no templo que dos alimentos levados ali como ofertas a eles tirassem uma parte para o seu próprio alimento? E os que servem diante do altar recebem uma parte do alimento que é levado ali por aqueles que o oferecem ao Senhor. Do mesmo modo, o Senhor deu ordens para que aqueles que pregam o Evangelho sejam sustentados pelo Evangelho. Contudo, eu não tenho usado nenhum desses direitos e não lhes escrevo isso para insinuar que estou exigindo esses direitos para mim mesmo. De fato, eu preferiria morrer a perder a satisfação que encontro em pregar a vocês sem cobrar nada. Contudo, pregar o Evangelho não é nenhum mérito especial para mim. Eu não poderia deixar de pregá-lo mesmo que o quisesse.
eu seria completamente infeliz. Ai de mim se não o fizer. Se eu estivesse oferecendo voluntariamente meus serviços de minha própria e espontânea vontade, então o Senhor me daria uma recompensa especial. Essa, porém, não é a situação, pois Deus me escolheu e me impôs este dever sagrado e assim não tenho escolha. Nesse caso, qual é a minha recompensa? É a alegria especial que eu obtenho ao pregar o Evangelho sem despesas para ninguém e nunca exigindo os meus direitos. E isso tem uma real vantagem. Embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos a fim de ganhar o maior número possível de pessoas. Quando estou com os judeus, vivo como judeu, para que eles ouçam o Evangelho e eu possa ganhá-los para Cristo. Quando estou entre os que estão debaixo da lei, não discuto com eles, embora não concorde, porque desejo ganhá-los. Quando estou com os que estão sem lei, concordo com eles tanto quanto possível, com a exceção naturalmente de que, como servo de Cristo, eu devo fazer sempre o que é correto. E assim, concordando com eles, posso ganhá-los também. Quando estou com aqueles cuja consciência fraca, torno-me fraco. Sim, qualquer que seja o tipo de pessoa, eu procuro achar um terreno comum com ela para que me permita falar-lhe de Cristo e eu possa salvar alguns. Faço isso para levar o Evangelho a eles e também pela bênção que eu recebo quando eu vejo vir a Cristo. Numa corrida, todos correm, porém só uma pessoa ganha o prêmio. Portanto, disputem sua corrida para ganhar o prêmio. Para vencer a competição, vocês precisam renunciar a muitas coisas que os impediriam de fazer o melhor que podem. Um atleta faz todo esse sacrifício só para obter uma coroa que não dura muito, porém nós o fazemos para obter uma coroa que dura para sempre. Portanto, eu corro direto para o alvo, com esse propósito em cada passo. Quando luto, não luto como quem esmurra o ar. Eu castigo meu corpo como um atleta faz, tratando-o com dureza, como meu escravo. De outro modo, eu temo que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo seja reprovado. Capítulo 9, Paulo está falando sobre essa questão do discípulo, né, do apóstolo, do pregador, daquela pessoa que vive do evangelho, ter esse direito de ser sustentado pelo evangelho. Havia, provavelmente nesse momento, várias discussões a respeito de ofertas, a respeito de salário, a respeito de recompensa, a respeito de sustento mesmo para esses apóstolos, para esses líderes que estavam sendo levantados na igreja e que precisavam das ofertas das igrejas, né? Lembrando que o contexto que nós estamos falando aqui, era de um Império Romano totalmente devastado, com uma economia totalmente devastada, com muita fome, né, com muitas dificuldades econômicas. Então Paulo está dizendo a respeito de uma igreja que entende que precisa cuidar dos seus líderes, que precisa cuidar das pessoas que estão trabalhando em prol do reino. Então, se eu trabalho e o meu irmão está ali pregando o evangelho diariamente, eu tenho que ter essa consciência de que talvez o meu salário seja também uma semente para ajudar essa pessoa que está no campo missionário fazendo algo para o Senhor. Então vocês podem ir lá no curso que a gente deu uma esmiuçada muito maior a respeito desse assunto para que a gente pudesse compreender o que o apóstolo Paulo está falando aqui para nós também. Capítulo 10. Nunca devemos esquecer, amados irmãos, aquilo que aconteceu ao nosso povo no deserto. Há muito tempo, Deus os guiou enviando uma nuvem que se movia à frente deles. Assim, ele os levou em segurança através do mar. Isso poderia ser chamado seu batismo. Batizados tanto no mar quanto na nuvem. Como seguidores de Moisés, representando sua submissão a ele como seu líder. E por um milagre, todos comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual. Pois eles beberam da rocha espiritual que os acompanhava. Cristo estava lá com eles como uma rocha espiritual. Entretanto, depois de tudo isso, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os corpos foram espalhados pelo deserto. Com essa lição, somos advertidos de que não devemos desejar coisas más, como eles fizeram, nem adorar ídolos, como alguns deles adoraram. As Escrituras nos dizem que o povo se sentou para comer e beber, e depois se levantou para dançar. Não pratiquemos a imoralidade sexual, não pratiquemos, a imoralidade sexual como alguns deles fizeram, e 23 mil caíram mortos num só dia.
E não ponham o Senhor à prova, como algum deles fizeram e foram mortos pelas cobras. Não se queixem como fizeram alguns deles, porque foi por isso que Deus enviou o seu anjo destruidor. Todas essas coisas sucederam a eles como exemplos, como lições objetivas para nós, a fim de advertir-nos contra a prática das mesmas coisas. Foram escritas para que sirvam de aviso para nós, pois os tempos estão chegando ao fim. Portanto, tenham cuidado. Se você está pensando, eu nunca faria uma coisa dessas, que isso lhe sirva de advertência, porque você também pode cair em pecado. Lembre-se que as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. E nenhuma tentação é irresistível. Vocês podem confiar que Deus impedirá que a tentação se torne tão forte que não a possam enfrentar, visto que Ele assim prometeu e cumprirá o que diz. Deus dará a vocês forças para suportá-la. Portanto, meus queridos amados, evitem cuidadosamente prestar adoração a ídolos de qualquer espécie. Vocês são pessoas inteligentes, julguem e vejam por si mesmos se não é verdade o que eu agora vou dizer. Quando pedimos a bênção do Senhor, quanto ao que bebemos do cálice de vinho à mesa do Senhor, isso significa que todos quantos bebem dele estão participando juntos da bênção do sangue de Cristo. E quando partimos os pedaços de pão para comer juntos ali, isso mostra que estamos participando conjuntamente do corpo de Cristo. Não importa quantos somos, todos nós comemos do mesmo pão, mostrando assim que todos somos partes de um só corpo. E entre o povo de Israel, todos os que comem dos sacrifícios tomam parte do altar. Que é que estou procurando dizer? Estou acaso dizendo que os ídolos a quem os pagãos levam sacrifícios são alguma coisa? Ou que esses sacrifícios têm algum valor? Não, absolutamente. O que estou dizendo é que aqueles que oferecem alimentos a esses ídolos estão unidos no sacrifício aos demônios e não a Deus. Certamente, não desejo que nenhum de vocês seja participante com os demônios ao comer, junto com os pagãos da mesma comida que foi oferecida aos ídolos. Vocês não podem beber do cálice à mesa do Senhor e também à mesa dos demônios. Não podem comer pão tanto à mesa do Senhor como à mesa dos demônios. Vocês estão provocando o Senhor a irar-se contra vocês? Será que vocês são mais fortes do que ele? Certamente vocês são livres para comer alimentos oferecidos aos ídolos, se assim o quiserem. Não é contra a lei de Deus comer tal carne, porém isso não significa que vocês deveriam comê-los. Pode ser perfeitamente legal, mas pode não ser a melhor coisa ou a coisa mais edificante. Não pensem só em si mesmos, procurem pensar no seu semelhante também e no que é melhor para ele. Eis o que vocês devem fazer. Comam tudo que for vendido no mercado. Não perguntem se a carne foi oferecida aos ídolos ou não, por causa da consciência de vocês, porque do Senhor é a terra e todas as boas coisas que nela existem. Se o incrédulo convidá-lo para uma refeição, vão, aceitem convite, se assim o desejarem. Comam de tudo quanto estiver sobre a mesa, porém não perguntem nada por causa da consciência. Entretanto, se alguém avisar-lhe que essa carne foi oferecida aos ídolos, então não a comam, por causa do homem que lhes disse isso e por causa da consciência. Isto é, da consciência dele e não da sua, pois porque a minha liberdade deveria ser julgada pela consciência do outro? Se eu posso agradecer a Deus pelo alimento e saboreá-lo, por que devo ser condenado só porque o outro pensa que eu estou errado? Portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem uma ou outra coisa qualquer, vocês devem fazer tudo para a glória de Deus. Portanto, não seja motivo de tropeço para ninguém, quer sejam eles judeus, gentios ou a igreja de Deus. Esse é o plano que eu também sigo. Procuro agradar a todos em tudo quanto faço, não fazendo aquilo que gosto, mas o que é melhor para muitos, a fim de que possam ser salvos. Apóstolo Paulo está no capítulo 10 falando para nós um pouco mais sobre aquilo que ele já vinha falando em outros capítulos anteriores. A questão de nós não fazermos alguma coisa, não porque simplesmente nós não devemos fazer ou não podemos fazer, mas se aquilo que eu estou fazendo está trazendo na consciência do outro um julgamento de condenação,
E aqui ele dá o exemplo da comida, né, que era vendida ali novamente nos templos e que as pessoas sabiam que era oferecida a ídolos, né, a deuses ali da época do Império Romano, mas a gente sabe que são oferecidas a ídolos, a demônios. Então, quando uma pessoa come dessa carne que foi sacrificada, tendo a consciência de que aquilo foi sacrificado a demônios, ela está tendo participação com esse sacrifício, ela está sendo conivente, né, com aquele sacrifício. Então, é isso que Paulo está dizendo, que nós podemos, mas não devemos, por causa da consciência das pessoas que vão ver isso. Vou dar um exemplo bem prático para os nossos dias, para vocês entenderem. Por exemplo, nos nossos dias, se eu passasse na rua e visse uma tigela, né, de uma oferenda feita a qualquer tipo de ídolo, e dentro dessa vasilha tivesse um animal ali morto e que eu pudesse pegar esse animal, levar para minha casa, terminar de limpá-lo, cozinhá-lo e comê-lo, é disso que Paulo está dizendo. Você pode comer aquele animal que está ali dentro daquela vasilha? Lógico que pode, se for uma galinha, se for um pombinho, se for um pedaço de outro tipo de carne, lógico que você pode comer, mas é válido isso? É legal fazer isso? Não. Por quê? Porque ao você pegar aquele alimento que está ali sendo oferecido, as pessoas podem te ver fazendo isso e elas vão dizer: Elisângela, você vai comer uma comida que foi oferecida para demônios? Como assim? Né? Você vai comer macumba, né, no nosso linguajar, e isso vai trazer problemas para a pessoa que está te olhando. Ela vai falar: nossa, mas Elisângela é crente e ela vai comer comida que foi sacrificada a demônios lá no terreiro. Então, é disso que Paulo está dizendo. Então, o problema não está no alimento que eu vou comer. Todo alimento é santificado através da oração, é santificado ao Senhor quando nós agradecemos por aquele alimento. A santificação de Deus está em todas as coisas quando nós oramos e entregamos ao Senhor e agradecemos. Mas por causa da consciência das pessoas de que eu estaria comendo uma macumba que eu acabei de pegar na rua, é que faria o problema, porque as pessoas iam pecar porque elas estavam me julgando. Então Paulo tem sempre essa preocupação de falar a respeito, de pensarmos no que o outro vai pensar. E não só num sentido meramente no que os outros vão pensar, mas se aquilo vai trazer consequência de pecado. Se a pessoa vai te julgar a tal ponto que ela vai cometer o pecado de estar te julgando, de estar julgando as suas atitudes, e isso vai trazer desonra a Deus, né? Vai falar: nossa, ela é crente, ela faz isso. Então, traz desonra ao próprio Senhor. E é disso que Paulo está falando. Também, a gente passou um tempo meditando nesse texto um pouco mais profundo. Está lá no curso, vale a pena vocês darem uma olhada para deixar o Espírito Santo continuar ensinando para nós sobre esse texto do capítulo 10. Capítulo 11 de 1 Coríntios. Sigam o meu exemplo, como eu sigo o de Cristo. Estou muito contente, amados irmãos, porque vocês têm se lembrado de mim e têm feito tudo quanto eu lhes ensinei. Entretanto, há um assunto acerca do qual quero lembrá-los, que Cristo tem autoridade sobre todo marido, e que o marido tem autoridade sobre a esposa, e que Deus tem autoridade sobre Cristo. Se um homem recusar-se a descobrir a sua cabeça enquanto está orando ou profetizando, desrespeita a sua cabeça. Se uma mulher que ora ou profetiza publicamente, sem que sua cabeça esteja coberta, desrespeita a sua cabeça. Nesse caso, não há diferença entre ela e a mulher que está com a cabeça rapada. Se ela se recusa a cobrir a cabeça, nesse caso, ela também deve rapar o cabelo. E se é vergonhoso para uma mulher ter a cabeça rapada, então deve cobri-la. Um homem, porém, não deve cobrir a cabeça, porque ele é a imagem e a glória de Deus. E a glória do homem é a mulher. O homem não veio da mulher, e sim a mulher veio do homem. O homem não foi feito por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Assim, por causa dos anjos, uma mulher deve cobrir a cabeça como sinal de que está sob autoridade. Lembre-se, porém, que no plano do Senhor, o homem e a mulher precisam um do outro. Eles não são independentes. Por isso, assim como a mulher veio do homem, também o homem nasce da mulher, e tanto os homens como as mulheres vêm de Deus, seu Criador. Julguem entre vocês mesmos. Está certo uma mulher orar em público sem cobrir a cabeça?
O próprio instinto não nos ensina que é uma desonra para o homem ter o cabelo comprido, mas as mulheres sentem orgulho do seu cabelo comprido, pois o cabelo comprido lhe foi dado como véu. Entretanto, se alguém deseja questionar a esse respeito, tudo o que posso dizer é que nunca ensinamos mais do que isso a esse respeito. E todas as igrejas de Deus pensam da mesma maneira. A seguir vem outra coisa com que não posso concordar. Parece que quando vocês se reúnem para os cultos de comunhão, eles fazem mais mal do que bem. Tenho ouvido da discussão que ocorre durante as reuniões e das divisões que surgem entre vocês, e eu posso realmente crer nisso, mas suponho que isso seja necessário para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados por Deus. Quando vocês se reúnem para comer, não é a ceia do Senhor que estão comendo, mas sim a ceia de vocês mesmos, sem esperar para repartir com os outros, de tal maneira que um não consegue obter o suficiente e sai com fome, enquanto o outro fica embriagado. Isso realmente é verdade? Vocês não podem comer e beber em casa para evitar desmoralização para a igreja de Deus e para não humilhar aqueles que são pobres e não têm o suficiente? O que vocês esperam que eu diga a respeito dessas coisas? Ora, é claro que não vou elogiá-los, pois isto é o que o próprio Senhor disse com relação à sua mesa e que eu antes já lhes havia transmitido, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e depois de haver agradecido a Deus, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso para se lembrarem de mim. De igual modo, ele tomou o cálice de vinho depois da ceia, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso em memória de mim toda vez que o beberem. Porque cada vez que vocês comerem esse pão e beberem esse cálice, estão anunciando a mensagem da morte do Senhor, morte que ele sofreu por vocês. Façam isso até que ele venha. Portanto, se alguém comer esse pão e beber desse cálice do Senhor de maneira indigna, é culpado de pecado contra o corpo e o sangue do Senhor. É por isso que um homem deve examinar-se cuidadosamente a si mesmo antes de comer o pão e beber do cálice. Porque se ele comer o pão e beber do cálice indignamente, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, está comendo e bebendo o julgamento de Deus sobre a sua própria vida. É por isso que muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até já morreram. Entretanto, se examinássemos cuidadosamente a nós mesmos, não precisaríamos ser julgados e punidos. Contudo, quando somos julgados e castigados pelo Senhor, é para não sermos condenados com o resto do mundo. Assim, queridos irmãos, quando se reunirem para a ceia do Senhor, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, que primeiro coma em casa, para não atrair castigo sobre si mesmo quando vocês todos se reunirem. Falarei com vocês a respeito dos outros assuntos depois de chegar aí. Capítulo 11 é um capítulo também muito lido, muito conhecido, né? Principalmente o final dele, que é o capítulo sobre a ceia, né? Sobre esse momento que Paulo está corrigindo erros que estão sendo cometidos durante as reuniões, durante os momentos de comunhão que eles têm. Eles estão fazendo desse momento um momento talvez de muita discórdia, de muitas discussões, de reuniões sem fundamento, né? De reuniões que trazem muito mais discussões e divisões do que uma verdadeira comunhão. Pior do que tudo, na hora de comer ainda, cada um come do jeito que quer, na hora que quer, a quantidade que quer, e aqueles que são mais pobres acabam ficando sem ter até o que comer, e aqueles que vão chegando primeiro vão comendo de forma desordenada, aonde até se embriagam, né, com o vinho. Então, assim, Paulo, ele traz uma correção a respeito de algo que ele já tinha ensinado muito bem para a igreja de Corinto, né? Lá no estudo também, a gente dá uma bela esmiuçada nesse texto para poder entender alguns pontos que Paulo está nos ensinando aqui sobre a mulher no início, né? Que é um texto extremamente difícil, se ele não for muito bem compreendido, a gente acaba entrando em algumas doutrinas que a gente vê nos nossos dias, inclusive, né? E que não tem nada a ver com o que o texto realmente está dizendo quando você vai para o contexto, tá? Se o texto não for lido baseado no contexto da época,
muito provavelmente a gente vai ter erros doutrinários, erros de interpretação que vão com certeza nos levar para erros no nosso dia a dia, né, com a palavra, tá bom? Então aproveitem aí o sábado, se vocês puderem, para ter um tempinho a mais com o Senhor e com a palavra, e meditem mesmo, vão lá no estudo das cartas de Paulo, deem uma olhada, né? E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai continuar nos ensinando a respeito desse assunto, do que Paulo está corrigindo a igreja aqui, e também nos corrige hoje a respeito desses assuntos da mesma maneira. Somos corrigidos pelo Senhor em várias situações, mesmo no século XXI, porque os assuntos são os mesmos dentro do corpo de Cristo. Amém, queridos? Deus abençoe, ótimo dia aí para vocês, e amanhã, domingo, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar nossa leitura, né? E deixar o Senhor ir ministrando nossa vida em nome de Jesus. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.